Uma pergunta que você pode se fazer é: por que estudar Sócrates na psicologia? Sócrates se preocupava com as inquietações humanas e, por isso, criou uma filosofia do autoexame, do conhecimento de si mesmo, de suas ações e de seu papel social. Para ele, a filosofia partia primeiramente do exame da própria vida. E uma vida não examinada, vai nos dizer Sócrates no seu discurso da morte, não era digna de ser vivida. E Sócrates, ele discordava dos jônicos, os filósofos anteriores a ele, por dois motivos. Eles não tinham certeza de estarem dizendo a verdade, mas mesmo assim, eles afirmavam de forma dogmática que estavam dizendo a verdade. A filosofia pergunta ao cientista como ele chegou àquele resultado. Mas a filosofia jônica não tinha uma resposta satisfatória para essa questão e cada um concordava apenas consigo mesmo, julgando estar com a verdade. Por isso, Sócrates considerava que essa filosofia era uma filosofia inútil, porque ela não se preocupava com aquilo que realmente importa para a vida humana. Para ele, a verdadeira preocupação da vida humana era o conhecimento de si mesmo, para assim estabelecer o que é certo e o que é errado, o que é próprio da natureza humana e o que não é. Assim, a busca do princípio é substituída pela busca do bem. Os filósofos anteriores buscavam o princípio do universo. Sócrates vem dizer: agora o que nós vamos investigar é a natureza humana. Assim, a busca do princípio sendo substituída por essa busca do bem, nós vemos que entra totalmente contrário àquilo que os jônicos investigavam, porque eles queriam descobrir como a natureza e o mundo surgiram e qual era a matéria-prima originária de tudo que existe. Já a filosofia moderna, que também é contrária à filosofia socrática, ela trabalha com formular leis da natureza, prevê eventos futuros e busca o domínio sobre as leis da natureza. Então, a filosofia deixa assim de se preocupar com o passado fechado e passa a se preocupar com o fim. Estamos falando aqui já da filosofia socrática. Ou seja, com o futuro reino da contingência e da liberdade. Sócrates foi o primeiro a tratar do fim último da vida humana. Qual que é o fim da vida humana? Sócrates dizia que é a felicidade. Sócrates classificou em 3 modos a felicidade: pelo prazer, pela fama ou pelo conhecimento. Para Sócrates, a única felicidade verdadeira consiste na perfeição da alma. E os valores e objetivos só têm sentido se contribuírem para essa perfeição. Então, Sócrates ele buscou a perfeição da alma e sempre exortou os outros a fazerem o mesmo. Para ele, a verdade é o valor supremo. E é o que a filosofia moderna abandonou. Principalmente por uma corrente, ali as correntes mais do ceticismo, do niilismo, do relativismo. Então, para ele, somente por meio da verdade se encontra a felicidade e a perfeição da alma. Os bens materiais, para Sócrates, eles não tinham valor sem a busca da verdade e da sabedoria. Nada para ele fazia sentido se não for para buscar a verdade e buscar a sabedoria. Então, com Sócrates, a moralidade ela assume um caráter espiritual. Então, ela ocupa o lugar daquela moral antiga, diante de Sócrates, baseada apenas na convenção social. O que a maioria acha certo, o que a maioria acha errado. Então, o que é moda e o que não é. A partir de Sócrates, então, a moral passa a se fundamentar na razão natural. Então, aqui surgem, nós podemos dizer, aquilo que os filósofos posteriores chamarão de primeiros princípios, que é a base de toda a ética ocidental e também do direito. E que, futuramente,
quando alia-se à fé cristã, estabeleceriam definitivamente os conceitos de uma ética baseada na lei natural. Sócrates ele era um grande exemplo de caráter e virtude para os jovens, mas, como nós sabemos, Sócrates foi condenado por corrompê-los. Então, tudo o que a sociedade precisava era de um Sócrates para conduzi-la à virtude, conduzir os jovens à virtude. Mas, mesmo assim, ele foi rejeitado e condenado. Só que, mesmo sendo condenado, rejeitado, o seu legado permanece até hoje. Então, devemos, portanto, ser exemplos para os jovens, como dizia Sócrates, exemplos de caráter virtuoso. Então, Sócrates ele buscava levar os jovens a uma autonomia, não no sentido de uma rebeldia vazia, como nós vemos hoje, que é aquela rebeldia contra a moral, contra os valores e os princípios que sempre regeram a sociedade. Mas ele fala de uma autonomia no sentido de que, por meio do conhecimento da verdade, os jovens pudessem julgar o que é certo e o que é errado. Não é simplesmente de forma subjetiva, com o meu pensar, minha forma de pensar, mas por meio da verdade, julgar por meio da verdade. Então não se trata aqui de uma falsa autonomia, essa falsa autonomia que nós vemos nos jovens modernos que rejeita as leis por opiniões superficiais, copiadas de outras pessoas. Ah, porque fulano disse isso, ciclano disse isso. Pois tais pessoas agem por ignorância e são escravas de si mesmo, dizia Sócrates. Sócrates queria ensinar as pessoas a terem autonomia em suas ações, a conhecerem a si mesmas, a compreenderem compreenderem quem elas são e o sentido da sua existência. Por isso a filosofia socrática é de suma importância para a psicologia. Porque na psicologia nós ajudamos as pessoas a encontrarem um sentido para a sua existência. Sócrates ensinava a agirem segundo a bondade, mas uma bondade interior, presente na alma e guiada pela razão. Não uma bondade guiada pelos impulsos, pelas paixões, e paixões aqui na filosofia clássica é o que nós conhecemos hoje na psicologia moderna como emoções. Então, para ele, ninguém comete um erro sem antes concebê-lo como um bem aparente. Então, você só comete um erro porque você, antes de cometer aquele erro, você julgou mal a sua ação e considerou aquilo que era mal como um bem. Então, para Sócrates, não há virtude sem conhecimento, mas um conhecimento interior. Por isso que a primeira de todas as virtudes, que depois depois Aristóteles vai aperfeiçoar mais ainda, e depois Tomás de Aquino vai escrever ali mais de 1000 páginas falando sobre essas 4 virtudes, são as virtudes cardeais. A primeira de todas elas é a prudência, que é a mãe e a rainha de todas as virtudes, porque é uma virtude intelectual e uma virtude moral. E por isso, no pensamento de Sócrates, na formação da personalidade humana, no pensamento de Sócrates, a inteligência tem um papel central. A inteligência e o conhecimento. E o conhecimento, principalmente o conhecimento interior. Então, o homem precisa se conhecer para atingir a perfeição. E essa verdade, ela se tornou compreensível a partir de Sócrates. Então, Sócrates vai nos guiar, nos ensinar os caminhos para se chegar a uma perfeição de alma por meio da verdade. Então, com a descoberta da alma, Sócrates dá um grande passo na história da filosofia e na história da formação da personalidade, na formação da pessoa humana, do caráter humano. Então, para Sócrates, a verdadeira maturidade, ela é uma maturidade espiritual. E ela é alcançada quando se atinge o conhecimento de si mesmo. Sem o conhecimento de si mesmo, você não consegue atingir esse estado de maturidade. Então, o homem maduro é aquele que reflete sobre suas próprias ações de forma autônoma.
E, refletindo sobre suas próprias ações de forma autônoma, ele julga se são boas ou se são más. Então, o homem maduro não age por influência externa. Ele age a partir de uma reflexão interna e livre, a partir de uma reflexão interior. Esse é o grande legado que Sócrates nos deixou.